O ministro Alexandre de Moraes, ele exala seu voto agora já em outra data, mais recente, em 2 de agosto de 2023. Então, nós estávamos lá em votos no ano de 2015, o processo ficou parado e voltou a julgamento em 2 de agosto de 2023, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ao voto. Quais foram os fundamentos apresentados pelo ministro Alexandre de Moraes? O ministro Alexandre de Moraes, ele fundamenta o seu voto muito baseado num estudo feito pela Associação Brasileira de Jurimetria. Essa associação ela faz uma análise de mais de 1.200 flagrantes, sendo em torno de 650 mil flagrantes de tráfico de drogas e 550 mil apreensões de drogas para uso próprio. O que o ministro, em resumo, depois aqui eu vou falar de forma mais aprofundada um pouco, mas já vou resumir para os senhores, o que o ministro tenta demonstrar com esse estudo? Que há uma disparidade no momento de aplicação da lei. E ele apresenta ali vários dados desse estudo. Assim, em síntese, ele diz que pobres, pretos, pardos, analfabetos e jovens são presos como traficantes com quantidades de droga menores do que brancos com estudo e condição social melhor. Ou seja, ele quer dizer que pessoas na mesma situação, com a mesma quantidade de drogas, algumas são consideradas traficantes e outras são consideradas usuárias. E isto não gera isonomia na aplicação da lei. No momento que eu for fazer as minhas reflexões a respeito de todos esses votos, eu vou abordar de forma crítica cada voto desses ministros. Mas eu já vou adiantar um pouquinho aqui em relação a esse voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu não entendo da mesma maneira que ele que há uma disparidade na aplicação da lei penal. Isto porque, numa primeira visão, dá a impressão de que quem tem uma condição social melhor, quem tem um estudo melhor, está com uma quantidade maior de drogas e é apreendido como usuário, enquanto outro é apreendido como traficante, isso seria uma aplicação injusta da lei. Ocorre que ele deixa de apontar, pelo menos no seu voto, outras circunstâncias. Porque muitas vezes essas pessoas que possuem uma condição socioeconômica favorável melhor, quando elas são presas com drogas, elas estão num contexto em que se pode extrair de que se trataria de usuários. Então, dou um exemplo. É alguém que é preso numa festa dentro da sua casa, lá com uma quantidade maior de drogas. É diferente, por exemplo, de alguém que é preso com uma quantidade menor em via pública, num ponto de venda de drogas. Essa pessoa que é presa lá em via pública, num ponto de venda de drogas, ela muitas vezes está nessas condições aí de ser economicamente e socialmente desfavorável e mais jovem do que aquela outra. Então, analisar de forma isolada esses requisitos, ao meu ver, não dá para estabelecer uma correlação de injustiça. Mas eu falo um pouco mais disso ao final, quando eu for fazer as minhas conclusões. Vamos para o voto do ministro. Então, como eu disse, ele baseia seu voto muito nesse estudo da Associação Brasileira de Jurimetria. O que ele diz? Que a mesma quantidade de droga em situações iguais, analfabetos, pretos ou pardos, pobres e mais novos são caracterizados como traficantes, enquanto mais velhos, escolarizados e brancos com a mesma quantidade são classificados inicialmente pela polícia e depois referendados pelo promotor e pelo juiz como usuário. E aí ele cita dados empíricos de números extraídos desse estudo da Associação Brasileira de Jurimetria. Então, ele utiliza esse estudo justamente para isso, para dizer que há uma diferenciação na aplicação da lei. Então, ele diz, por exemplo, assim, que no estado de São Paulo, por exemplo, há locais em que pessoas presas com 32 gramas de drogas são consideradas traficantes. E há locais em que pessoas presas com 56 gramas de drogas são consideradas usuárias. E ele coloca sempre assim, em situações iguais, em situações semelhantes. Então, me parece que ele tenta extrair desse estudo que são casos em que a única circunstância seja a quantidade de droga, sem a investigação, sem que haja, naqueles casos concretos, outras circunstâncias a caracterizar usuários e traficantes. É um estudo extenso, o voto dele é bem extenso nesse sentido, em que ele apresenta todos esses dados,
Mas, em resumo, ele quer dizer que há uma distinção na aplicação da lei. Não há isonomia na lei. E, com isso, ele conduz justamente na linha dos ministros anteriores de que há uma necessidade da fixação e ele usa essa expressão, de uma gramatura mínima para a presunção de quem estiver com aquela gramatura seja considerado presumidamente de forma relativa usuário ou presumidamente de forma relativa traficante. E que isso traria maior isonomia para a aplicação da lei. A lei hoje já diz que o juiz, no momento da sentença, deve considerar a quantidade da droga, a natureza da droga e as condições em que essa droga foi apreendida. Então a lei já estabelece critérios. Porém, para o ministro Alexandre de Moraes, esses critérios são vagos e ele defende a fixação de um critério objetivo, que seria a gramatura, um número X de gramas para a aferição dessa presunção de usuário ou traficante. O segundo fundamento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes é, assim como o ministro Gilmar Mendes fez, utilizando-se do direito comparado, que nada mais é do que ver o que está sendo praticado em outros países. E ele cita Portugal, assim como citou o ministro Gilmar Mendes. Ele diz que, em Portugal, por exemplo, o número de óbitos a partir da despenalização, não é descriminalização, a partir da despenalização, caíram o número de mortes de 400 para 290 anualmente. Também caíram os registros de infecção por hepatite B e C, porque os usuários muitas vezes compartilham seringas para aplicação de drogas e, ao compartilhar essas seringas, também compartilhariam doenças transmitíveis ali pelo sangue. Só que ele também faz o contraponto, dizendo que essa despenalização em Portugal fez com que aumentasse significativamente a utilização de drogas. Então ele diz que os estudos demonstraram uma diminuição de mortes lá em Portugal, mas um aumento do uso. E ele conclui que não há uma cartilha definitiva do que se fazer, e os países vão tentando, com erros e acertos, encontrar a melhor política de combate ao narcotráfico e a melhor política de como lidar com o problema drogas. Este julgamento como um todo, na verdade, ele não está tratando só do crime da posse de drogas para uso pessoal, mas os ministros trazem em seus fundamentos, quando os fundamentos não são tão jurídicos, são mais da realidade, da prática, do mundo real, de como é o Brasil, de como é o mundo, de como tratar a política de drogas, e que é melhor para uma sociedade, para além de fazer uma análise meramente ali jurídica, se o artigo 28 é ou não é constitucional. Essa forma de abordagem, a partir do estudo da Associação Brasileira de Jurimetria, ela é muito similar ao que o ministro Luiz Roberto Barroso chamou de pragmatismo. E mais para baixo, em outro fundamento do ministro Alexandre de Moraes, isso vai voltar à tona e vai ficar um pouco mais claro. Terceiro fundamento apresentado pelo ministro, voltamos, e aí, com perdão da redundância, mais uma vez, a tratar do princípio da lesividade, que é o princípio de direito penal, e aí aproveito outra vez para reclamar aos senhores que assistam o nosso vídeo de introdução aos princípios do direito penal. Lá, os senhores vão aprender muita coisa de tudo que os ministros usaram aqui para exararem os seus votos. Princípios de direito penal é uma matéria de extrema importância. E é importante que os senhores assistam esse vídeo. Vai ser fundamental para os seus estudos. Então ele diz aqui que a lesividade da droga importa para aferir se há ou não lesividade à saúde pública. Ele diz que drogas leves que só firam os próprios usuários não estariam abrangidas pelo tipo penal do artigo 28, que tem como bem jurídico tutelado a saúde pública. E aí ele faz referência à maconha, dizendo que a posse da maconha oferece um perigo muito menor, falando sobre proteção à saúde pública, do que opiáceos. E talvez o mais famoso dos opiáceos aí seja a heroína ou até drogas sintéticas. Então, primeiramente, o ministro Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Roberto Barroso e depois pelo ministro Gilmar Mendes, que adequou o seu voto para restringir esse julgamento tão somente ao uso da maconha, utilizaram como fundamento um fundamento jurídico,
dizendo que o recurso extraordinário era sobre um caso de prisão não, sobre um caso de condenação de um usuário de maconha que teve 3 gramas de maconha apreendida. O ministro Alexandre de Moraes traz um elemento a mais do porquê nós devemos restringir esse julgamento à maconha. Porque ele diz que a maconha seria uma droga mais leve, e por ser mais leve, ela ofereceria menos lesividade à saúde pública. Já drogas mais fortes, elas de fato trariam lesividade à saúde pública. E então, em relação a essas drogas, o artigo 28, ele não fala com todas as letras, mas o fundamento leva a crer nesse sentido, seria constitucional para proibir e criminalizar o uso de drogas mais fortes, como citado aqui, a heroína. Ele falou em opiáceos e um dos mais famosos dos opiáceos é a heroína. Quarto fundamento, apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, é a realidade brasileira. E aí ele faz um breve histórico de como o Brasil está neste mundo das drogas. Ele diz que inicialmente o Brasil era um país corredor, ou seja, os produtores de droga, e nós temos aqui na América do Sul grandes produtores de maconha e de cocaína, talvez o maior produtor de cocaína do mundo, os 2 maiores produtores de cocaína do mundo estão aqui na América do Sul, que é o Peru e a Colômbia, e talvez o maior produtor de maconha, junto com o Marrocos, seja o Paraguai. E o Brasil, então, ele era usado como rota, como caminho para que essas drogas fossem levadas para a Europa. Essas drogas passavam pelo Brasil, iam até a África e da África subiam para a Europa. Esse era um caminho mais fácil do que, por exemplo, passar pelos Estados Unidos, onde a fiscalização é muito mais bem equipada. E aí ele diz que essa realidade mudou, que o Brasil deixou, nos últimos anos, de ser um país corredor para ser um país verdadeiramente consumidor de drogas. O Brasil é, portanto, o principal consumidor, é o maior consumidor de maconha do mundo e o segundo maior consumidor de cocaína, perdendo na cocaína apenas para os Estados Unidos. E se considerarmos a Europa como um todo, não de forma individualizada ali os países, nós teríamos o seguinte ranking: no consumo de cocaína, Estados Unidos, Europa como um todo e Brasil em terceiro lugar. Então, o que ele chama aqui de realidade brasileira é o que o ministro Roberto Barroso chamou de pragmatismo, que é nós nos situarmos na nossa realidade. Qual é a nossa realidade atual? Nossa realidade atual é que somos um grande mercado consumidor de drogas. O primeiro de maconha e o segundo ou terceiro, a depender do enfoque, de cocaína. Ele fala também da dificuldade de fiscalização das fronteiras brasileiras. Ele cita aqui que o Brasil possui uma fronteira seca de 16.185 quilômetros e faz divisa com 10 países da América do Sul e faz fronteira com 2 países dos maiores produtores de cocaína do mundo, Peru e Colômbia. Nós temos 4.700 quilômetros de fronteira seca entre Brasil, Peru e Colômbia. E com o agravante de que essa fronteira se encontra boa parte na região amazônica, o que torna o combate ao tráfico de drogas no sistema atual de forma repressiva, com prisões, muito difícil. E que é por isso, na mesma linha do ministro Barroso, há que se repensar se esta guerra contra o tráfico é ainda, depois de muitos anos, a melhor forma de se adotar a política de drogas. Repito, esse julgamento não traz só elementos sobre a constitucionalidade do artigo 28. Os votos dos ministros trazem muito da nossa realidade e da nossa atual situação e de como está difícil esse combate às drogas, e os ministros reconhecem que, na verdade, nós estamos perdendo esta guerra contra o narcotráfico. Dentro desse contexto de que o Brasil deixou de ser um corredor para ser um país consumidor, é que foi promulgada a Lei 11.343/2006. Essa lei, ela despenalizou o usuário de drogas. Então, a lei anterior, ela tratava o uso de drogas como crime e aplicava sanções que possuíam restrição de liberdade. Já a Lei 11.343/2006 continuou criminalizando a conduta do uso da posse de drogas para uso pessoal como crime, porém retirou penas
que possuam a restrição da liberdade e aplicou penas socioeducativas, aquelas que eu já li anteriormente, né? Prestação de serviços à comunidade, advertência e dever de comparecimento a entidades de assistência à saúde deste usuário. E, em paralelo, aumentou significativamente a pena para o traficante, que hoje possui como pena mínima 5 anos de reclusão. Só que, na visão do ministro Alexandre de Moraes, e esse é o item 5 que eu destaquei no seu voto, esta lei atingiu efeitos contrários ao que ela objetivava. Ela objetivava aliviar um pouquinho a situação do usuário e agravar a situação do traficante. Ocorre que, ao retirar penas de restrição de liberdade para o usuário, na prática, o que foi verificado? Foi verificado que os usuários começaram a ser presos como pequenos traficantes. Então, a polícia, quando apreendia um usuário de drogas na lei anterior, ele era levado para a delegacia, era lavrado um flagrante, ele ficava preso e depois o juiz decidia pela concessão da liberdade provisória a esse usuário. Hoje, como é que funciona? Esse usuário, se ele for classificado como usuário pela polícia, ele lavra um termo circunstanciado, não fica preso, este material vai para o juizado especial criminal e lá são aplicadas as medidas, ainda que penais, as medidas socioeducativas que eu mencionei. O que aconteceu na prática, segundo a visão do ministro Alexandre de Moraes e segundo a visão deste estudo da Associação Brasileira de Jurimetria que ele citou? Que usuários passaram a ser presos como pequenos traficantes. Então, a lei promoveu um aumento do encarceramento de usuários, vistos aos olhos da polícia como pequenos traficantes. E segundo o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, tal visão acabou por ser referendada pelo Ministério Público, que continuou denunciando esses pequenos traficantes, e pelo juiz. Então, ele chamou isso de um preconceito estrutural. Ou seja, ele voltou a bater naquela tecla que o ministro Roberto Barroso já bateu, de que pretos, pardos, pobres, analfabetos, quando pegos com pequenas quantidades de droga, não são interpretados como usuários, são interpretados como pequenos traficantes e presos. E isso aumentou o encarceramento. Ele cita aqui alguns números para aprovar esta tese que ele apresenta em seu voto. Ele diz que, de 2007 a 2013, logo após a Lei 11.343/2006, a proporção de presos por tráfico de drogas aumentou de 15,5% para 25,5% em 2013. E neste mesmo período, a população carcerária aumentou em 80%. E ele conclui que isso gerou o fortalecimento das facções criminosas. Ele diz que a prisão de pequenos traficantes / usuários, porque, na sua visão, muitos desses pequenos traficantes são, na verdade, usuários que foram classificados pela polícia como traficantes e referendados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário na continuidade do procedimento criminal. Ele disse que outra consequência foi o aumento da prisão de mulheres. Aumentou em 75% o número de mulheres presas, sendo que quase 40% delas são por tráfico de drogas. Ou seja, no cálculo dele, se triplicou o aumento de prisão por tráfico. E ele diz que nenhum país do mundo possui números iguais a estes do Brasil. Então, segundo Alexandre de Moraes, a Lei 11.343/2006 teria tido o seguinte efeito. Antes, o usuário era preso com uma pequena quantidade. Após a edição dessa lei, essa mesma pessoa, nessas mesmas condições, passou a ser presa não mais como usuária, e sim como pequeno traficante. E que isso foi uma consequência da despenalização. A intenção do legislador de despenalizar o usuário fez com que o sistema policial e Ministério Público e Poder Judiciário fossem mais rígidos com aqueles com pequenas quantidades de droga. E pessoas que antes eram catalogadas como usuárias passaram a ser presas como pequenos traficantes. Então a lei teria tido um efeito contrário ao que ela pretendia. Ela pretendia abrandar a situação do usuário e agravar a situação do traficante. Mas o que na prática se viu é que desses usuários, uma boa parte passou a ser presa agora como pequenos traficantes e isso teria gerado um hiperencarceramento. Ele cita aqui, também extraído desse
estudo que embasou e muito o seu voto. E na capital de São Paulo, na média, para ser considerado traficante, precisa ter 51 gramas de maconha. Já no interior de São Paulo, 32 gramas de maconha é suficiente para que a pessoa seja considerada traficante. E ele ainda diz que há uma disparidade, inclusive, em repartições policiais. Dependendo da delegacia em que o cidadão é preso, em algumas ele vai ser considerado usuário, e em outras ele vai ser considerado traficante. Sempre lembrando que esses dados, me parece, o doutor Alexandre de Moraes, ele está usando quando a situação envolve apenas a prisão da droga, sem outras circunstâncias que possam indicar a traficância. E, a partir dessa constatação da realidade brasileira, surge para o ministro Alexandre de Moraes a seguinte questão: seria possível determinar uma média de quantidade, uma quantidade que gerasse uma presunção relativa se a pessoa apreendida ou presa ela é usuária ou traficante? Ele acha que essa questão precisa ser respondida pelo STF. O STF tem que determinar, nas suas teses, ao final do julgamento, uma quantidade de drogas para que possa haver uma uniformização dos procedimentos, para que em todos os lugares a mesma quantidade de droga gere as mesmas consequências. Se alguém é preso com uma determinada quantidade de drogas na capital de São Paulo e ele é considerado traficante, quando ele for preso em Curitiba com a mesma quantidade de drogas, também seja considerado traficante. Ou usuário aqui, ou usuário aqui. Mas que há que haver uma uniformização desse entendimento. Então, o item 6 do seu voto é justamente isso: necessidade de uma fixação de um critério objetivo, vale dizer, uma quantidade de drogas que gere a presunção relativa em favor de que o preso seja o usuário. Então, e aí a partir desta questão, dessa primeira questão, da necessidade de uma fixação, surge a segunda. Qual é essa quantidade? Qual é a gramatura, para usar as palavras utilizadas no julgamento, boa para que gere essa presunção relativa de que o cidadão é usuário de drogas? Diz o doutor Alexandre de Moraes: se fixarmos uma quantidade muito pequena, isso vai agravar o problema, porque aí prenderemos todo mundo como traficante. Se utilizarmos uma quantidade muito grande, vai gerar impunidade, porque o tráfico vai se utilizar dessa quantidade maior para estruturar o seu esquema de distribuição de drogas dentro dessas quantidades estabelecidas pelos STF e gerar o que ele citou como um exército de formiguinhas traficantes, ou seja, aumentar o número de distribuidores, diminuindo para cada um a quantidade de drogas que cada um pode trazer consigo. Então, há que se estabelecer algo que nem seja muito e que também não seja muito pouco. E para responder essa questão, ele cita novamente o estudo da Associação de Jurimetria. Esse estudo concluiu que a quantidade, não vou chamar de ideal, porque isso a gente só vai poder aferir com o tempo, seria de 32 gramas. Por que seria de 32 gramas? Segundo o estudo, na média, 32 gramas para analfabetos, esses analfabetos são considerados traficantes. Já quem tem segundo grau completo passa a ser de 40 gramas. E os portadores de curso superior, a mediana é de 49 gramas. Então, o que ele quer dizer? Que pessoas na mesma situação, em que não haja outras circunstâncias, que a única circunstância seja a droga apreendida e sua quantidade. Quando é analfabeto, 32 gramas é preso como traficante. Quando tem segundo grau completo, 40 gramas é preso como traficante. E quando tem curso superior, 49 gramas é preso como traficante. Ele diz que isso não é isonômico. Trata pessoas de forma distinta pelo que elas são e não pelo que elas fazem. Porque elas fazem coisas iguais e são tratadas de forma diferente. E, de novo, ele fala que isso é um preconceito estrutural. E é preciso fixar critérios de isonomia e razoabilidade. Então, o ministro conclui que ele entende que a fixação dessas gramas deve girar em torno de 25 a 60 gramas. E aí deixa isso aberto para o colegiado, para que haja uma discussão entre os ministros e, ao final do julgamento, finalmente se fixe a gramatura ideal para essa presunção relativa. Último item do seu voto, o ministro Alexandre de Moraes
traz uma inovação que não havia sido trazida por nenhum dos outros ministros. Ele entende que a audiência de custódia deve possuir uma nova atribuição. Sabe-se que a audiência de custódia, ela destina-se a investigar se a prisão do preso, o modo como houve a prisão, obedeceu aos requisitos legais. Se não houve tortura, se não houve espancamento, se não houve extração de algum tipo de confissão de forma indevida, se os direitos do preso foram respeitados, se o uso de algemas seguiu as recomendações do STF, se o preso teve a sua integridade física preservada, se ele foi levado direto do local de prisão para a delegacia. Então a audiência de custódia serve para abordar a forma como a prisão foi feita. E doutrinariamente e jurisprudencialmente até então, tem-se a recomendação de que não se deve adentrar por demais ao mérito da questão na audiência de custódia, inclusive para proteger o réu, para que ele não adiante nenhuma tese defensiva que poderá depois ser explorada pelo Ministério Público quando oferecer a denúncia criminal. Mas o ministro Alexandre de Moraes entende que na audiência de custódia deve ser agora investigado um pouco do mérito da situação prisional para verificar se aquela pessoa presa ela é usuária ou traficante de drogas. Então, primeiro com o estabelecimento de uma gramatura mínima e depois com a verificação da ocorrência de outros elementos. Então, deveria o juiz, no momento de homologação do flagrante e de conversão desse flagrante em preventiva, então digamos que o flagrante vem da delegacia como um flagrante de tráfico de drogas. O juiz, na audiência de custódia, no momento de homologação desse flagrante, deveria adentrar um pouquinho ao mérito para analisar o que foi preso junto com essas drogas. Se foram presos, se foram apreendidos instrumentos como balança, cadernos de anotação, celulares com contatos de compra e venda, o local da apreensão, bem como outras características. Então não caberia ao juiz, no momento da audiência de custódia e da necessidade de homologação deste flagrante, atentar-se apenas para a formalidade, para ver se o delegado cumpriu com as formalidades legais. Mas deveria avançar um pouquinho no mérito para analisar de fato se o que vem lá da delegacia como um flagrante de tráfico é realmente um flagrante de tráfico ou pode já, na audiência de custódia, ser descaracterizado para uma situação de usuário de drogas. Aqui eu faço um parênteses meu, e aí é uma opinião pessoal, acho um pouco complicada essa situação, um pouco difícil, porque o juiz estaria adiantando um pouco do posicionamento dele a respeito do tema, sem aprofundamento das investigações, assim como o Ministério Público, que precisa exarar o seu pronunciamento anteriormente à decisão do juiz sobre a homologação do flagrante. Penso eu que essas situações deveriam ser analisadas como são analisadas as excludentes de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito. De novo, aqui agora eu estou falando de um pensamento meu e não do voto do ministro. Teria que haver um flagrante erro do delegado de polícia na lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, digamos que o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante e caracterizou o cidadão como traficante de drogas. Esse flagrante, quando vem para o promotor e para o juiz, nós teríamos que, de plano, de pronto, ao olhar aquele flagrante, já ter a sensação nítida de que, poxa, essa situação aqui é uma situação de usuário. Vou reenquadrar aqui a tipificação desse flagrante para classificá-lo como usuário, porque isso implicaria, com a descriminalização do artigo 28, em uma verdadeira absolvição sumária, né? Praticamente sumária, ainda que o processo pudesse continuar com o aprofundamento das investigações. Mas um posicionamento nesse sentido levaria ali a quase que uma absolvição sumária. Então, essa sugestão do ministro Alexandre de Moraes, ela é muito boa, carregada de bons valores, mas eu acredito que na prática seria algo de extrema dificuldade. Por isso, eu acredito que deveria ser feita de uma forma mais comedida, à luz do que é feito com as excludentes de licitude. Tem que ser algo que seja verificado de plano, de imediato, de num primeiro olhar você já identificar que aquela tipificação como traficante foi feita de forma equivocada. Qual que é a conclusão, então, do ministro Alexandre de Moraes? Ele deu provimento ao recurso, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 no que se refere à criminalização
da posse de maconha para uso pessoal e determinou a absolvição do recorrente. E fixou para ser usado depois nas teses que vão acompanhar o acordo 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas como critérios objetivos para gerar uma presunção relativa de que aquela pessoa é usuária de drogas e não traficante. Então, num caso concreto, em que alguém seja preso em flagrante com 25 gramas, não haja outros elementos que indiquem a traficância, o juiz já, na audiência de custódia, segundo a visão do doutor Alexandre de Moraes, seria já de não homologar aquele flagrante, considerar o suspeito como usuário de drogas. Em síntese, esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, temos o voto da ministra Rosa Weber.